Pode começar. Eu vou falar sobre alguns dos principais mitos, deuses e heróis da Grécia Antiga. A mitologia grega era composta por lendas que procuravam explicar a origem do mundo e da humanidade pelas mãos dos deuses. Os principais mitos são Guerra de Troia, Mito da Caixa de Pandora, Rápido de Perséfone, Mito de Narciso e Eco, Mito do Rei Midas, Perseu e Medusa, a Guerra dos Titãs, Prometeu, amigo do homem, Édipo e Esfinge, Teseu e Minotauro. Primeiro vou falar sobre o mito da Guerra de Troia. No casamento de Peleu e Tétis, havia um concurso para ver quem era a deusa mais bonita do mundo. Estava competindo Atena, Hera e Afrodite. E Afrodite ganhou. Porém, a semideusa mais bonita do mundo era Helena. Paris, príncipe de Troia, disse para buscar seu presente. Na realidade, foi sequestrar Helena. Menelau, que era o rei de Esparta, esposo de Helena e seu irmão, se juntaram ao seu exército e começaram guerra contra Troia. Porém, essas guerras aconteceram nas muralhas, porque eles não conseguiam entrar. Foi aí que Odisseu teve a ideia de construir um cavalo oco, onde caberiam milhares de soldados. Para a noite, eles entraram em Troia e começarem a guerra. Então eles fingiram que Troia tinha vencido e construíram um cavalo. E deixaram em Troia. Os troianos não queriam esse cavalo, mas depois eles aceitaram. À noite, os soldados saíram e começaram a lutar contra Troia. E eles venceram e resgataram o reino. Agora eu vou falar sobre o mito da Caixa de Pandora. Pandora foi a primeira mulher da mitologia grega. Os deuses tinham dado a ela uma caixa, que ela tinha o dever de não abri-la. Mas ela era tão curiosa de saber o que havia na caixa que decidiu abrir. Dentro da caixa estavam todos os males que existiam no mundo, como por exemplo as guerras. Ela até tentou desfazer o erro, mas só conseguiu vender a esperança. Agora eu vou falar sobre o mito de Narciso e Eco. Narciso era filho da ninfa Liríope e quando era bebê, sua mãe foi ao oráculo e descobriu que ele tinha uma maldição se não se conhecesse. Narciso cresceu e se tornou o mais belo dos rapazes. Recusou uma fila de pretendentes. A ninfa Eco se isolou e morreu. Narciso se apaixonou pela própria imagem assim que viu ela refletida nas águas do rio. Ele se achou tão bonito que começou a bater em seu peito e se transformou em uma flor. Ele foi punido por excesso de vaidade. Agora eu vou falar por último sobre o mito do rei Midas. O rei Midas era um rei com muitas riquezas, mas ele queria mais. Então pediu para Dionísio que lhe desse o poder de que tudo que ele tocasse transformasse em ouro. Seu pedido foi aceito. Porém, ele logo percebeu que isso era uma maldição. Então pediu para Dionísio que retirasse esse seu poder. E Dionísio o retirou. Agora eu vou falar sobre os principais deuses da Grécia Antiga. Zeus era o deus dos deuses, deus dos céus, deus do raio e deus do trovão. Era a deusa dos deuses, dos casamentos, da família e dos nascimentos. Poseidon era o deus dos mares, da água e das tempestades. Atena era a deusa da sabedoria, do artesanato e da guerra, e ela era a filha preferida de Cronos. Ares era o deus da guerra e da violência, mas ele não é muito famoso na mitologia grega. Afrodite era a deusa do amor, da beleza, da fertilidade e do desejo. Apolo era o deus do sol, da luz, da música e da arte. Hermes era o mensageiro do Monte Olímpio, deus da viagem e do comércio. Hefesto era o deus da metalurgia, das invenções e das invenções. Deméter era a deusa da agricultura e da fertilidade da terra. E Dionísio era o deus do vinho, da festa e do teatro. Por último, eu vou falar sobre alguns dos principais heróis na Grécia Antiga. Hércules provou ter uma força sobre-humana ao realizar os 12 trabalhos, que eram tarefas praticamente impossíveis.
foi banhado no rio Styx pela sua mãe, o que fazia a pessoa ser invencível. Porém, seu calcanhar não foi molhado, então ele participou da guerra de Troia e era um herói invencível. Mas o seu calcanhar é seu ponto fraco. Então Pare lançou uma flecha envenenada no seu calcanhar e ele morreu. Teseu, Poseidon deu a Minos um touro branco e ele tinha o dever de matá-lo. Porém Minos achou o touro tão bonito e quis ficar com ele. Então Poseidon lançou uma maldição com que a esposa de Minos, Pacífae, se apaixonasse pelo touro. Por causa disso, ele o prendeu em um labirinto. Um dos filhos de Minos foi morto por alguns cidadãos atenienses. Para comemorar a perda, a cada ano, 7 rapazes e 7 mulheres eram abandonados no labirinto para que os touros comessem como sua comida. Então Teseu decidiu matar o Minotauro. Então, com a ajuda de Ariadne, que estava apaixonada por ele, ela lhe deu um fio de novelo que seguiu pelo labirinto até achar o Minotauro e o matou. E voltou a sair do labirinto pelo mesmo fio. Agora eu vou falar sobre Édipo. A esfinge era um terrível monstro de Egito Antigo. Ela fazia enigmas aos tebas bem difíceis. Quem não acertasse seria engolido por ela. Então, um dia, Édipo decidiu que a esfinge fizesse um enigma para ele que ele acertasse. E ele acertou. A esfinge, envergonhada, pulou de um penhasco e morreu. Por último, eu vou falar de Perseu. Medusa era uma sacerdotisa do templo de Atena. Por causa de sua beleza monumental, Poseidon violou-a. Atena, em vez de agredir o agredor, agrediu a vítima e transformou Medusa em um terrível monstro. Ela foi condenada à eterna solidão. Todos que olhassem diretamente ao seu olhar se transformariam em pedra. Então, em concurso, Perseu decidiu derrotar a Medusa. Para isso,